Hoje, a gente vai mergulhar na história do Chico Assis. É a história de um cara que trilhou aquele caminho que muitos sonham no mundo corporativo, sabe? Mas que, de repente, se deparou com um dilema que nem todo o sucesso do mundo podia resolver. E a solução que ele encontrou? Bom, ela é no mínimo surpreendente. Vamos começar com uma pergunta que parece até piada de bar, né? O que um CEO, um cara focado em planilhas, resultados, lucros, o que ele tem em comum com um filósofo que vive lá no mundo das ideias? À primeira vista a gente pensa, ué, nada. Mas será mesmo? Pois é, a resposta para essa pergunta está na biografia de uma única pessoa. Uma pessoa que conseguiu a proeza de conectar esses dois universos de um jeito que ninguém esperava. Vamos desvendar juntos esse quebra-cabeça? Nossa história começa num lugar bem conhecido, o topo do mundo dos negócios. Esse é o primeiro ato da jornada do Chico, um lugar onde as regras do jogo pareciam muito claras e o sucesso praticamente garantido. A trajetória dele no começo foi bem clássica. Um verdadeiro manual de como ter sucesso na carreira. Se formou em comunicação social, depois emendou administração de empresas, e aí foi subindo. Virou CEO, diretor de várias empresas, tanto nacionais quanto multinacionais. Até que, em 2002, ele abriu a própria consultoria. O caminho estava traçado. Ou, pelo menos, era o que parecia, né? E é exatamente aqui que o roteiro dá uma virada daquelas. No dia a dia ali, entre otimizar processos e correr atrás de lucro, o Chico percebeu uma coisa. As melhores ferramentas de gestão eram ótimas para responder o como fazer as coisas. Mas elas falhavam feio na hora de responder o porquê. Elas não davam conta das grandes questões da vida. Relações de poder, o que é certo e errado, o bem e o mal. A caixa de ferramentas do executivo, de repente, pareceu incompleta. E esse dilema não foi só uma questão profissional. Foi algo existencial. E foi isso que marcou o início de uma busca radical por um novo tipo de resposta, um novo tipo de saber. E olha, ele não fez isso de qualquer jeito, não. Diante daquelas perguntas todas, ele não pegou um atalho. Ele foi construir uma estrada nova. Entrou na faculdade de filosofia, fez a licenciatura inteira e não parou por aí. Foi para pós-graduação, fez mestrado. Imagina só a coragem de voltar a ser um iniciante, de sentar no banco da faculdade de novo, tudo isso em busca de respostas mais profundas. E nesse oceano gigantesco que é a filosofia, ele encontrou seu porto seguro. A ética e a moral. Era ali, sabe? Bem na encruzilhada das decisões humanas que aquelas inquietações que ele trazia lá do mundo corporativo finalmente encontravam um lugar para serem investigadas. E foi nesse campo que ele decidiu ancorar seus estudos. Mas atenção! Essa história não é sobre abandonar um mundo para viver em outro, de jeito nenhum. É sobre construir uma ponte bem sólida entre eles. Vamos ver agora como toda essa bagagem filosófica foi parar no mundo real. O Chico não guardou esse conhecimento todo só para ele. Ele transformou isso em ação, criando uma carreira que é honestamente única. Virou professor em instituições super respeitadas como o Centro Universitário São Camilo, a USP, e ensinando exatamente o quê? A intersecção dos seus dois mundos, ética na gestão, bioética, moral nos negócios. Ele basicamente fundiu o executivo e o filósofo numa pessoa só. Mas para ele, a filosofia não podia ficar trancada numa torre de marfim, sabe? Ele levou essas ideias para o mundo, organizou e palestrou em eventos como o TEDx e ainda dedicou seu tempo como voluntário em causas gigantescas. A gente está falando de ONU, de CVV, de Médicos Sem Fronteiras. É a prova de que, para ele, a reflexão ética e a ação andam, de mãos dadas. E para que todo esse conhecimento não se perdesse no tempo, ele o transformou em livros. Como dá para ver aí na lista, tem de tudo um pouco. Desde guias práticos sobre códigos de conduta até reflexões bem profundas sobre dilemas morais. É um esforço claro para tornar a ética algo acessível para todo mundo. A jornada do Chico é, sem dúvida, muito inspiradora. Mas o mais legal é que não é uma história fechada, com ponto final. Pelo contrário, é um convite aberto. Um convite para que a gente continue essa conversa. E a ótima notícia é que essa conversa vai ficar ainda mais fácil de acompanhar. O Chico está preparando uma nova série de conteúdos, contextos e vídeos para a gente discutir ética e moral no nosso dia a dia. É uma chance de ouro para continuar aprendendo com ele. E para a gente fechar, fica a reflexão que a jornada dele provoca em todos nós. A grande virada na vida do Chico começou com perguntas que a rotina dele não conseguia responder. E quanto à nossa rotina? Que perguntas ela deixa ali no cantinho, sem resposta? Talvez, assim como foi para ele, as respostas mais importantes da vida estejam justamente fora daquele caminho que a gente já conhece. Fica aí a provocação. Até a próxima.